Pois é, né? O Rogério Ceni acho que é o elemento que difere, na verdade, as situações de São Paulo e Corinthians. E vou explicar por quê. São situações muito parecidas, né? De final de mandatos trágicos, como disse o Mauro, os dois péssimos, de gente que não é do ramo tocando os clubes e os times. E, curiosamente, esse sorteio colocou uma possibilidade, digamos, no mínimo estranha, para uma gestão que afastou o Rogério Ceni não só do comando do São Paulo, mas do convívio do São Paulo, numa forma que ele não volta enquanto o Leco for presidente. Então tem essa situação. Qual que é a diferença básica entre São Paulo e Corinthians? O São Paulo tem um próximo técnico, Rogério Ceni. Com todo respeito ao Fortaleza, a gente já discutiu isso aqui. Rogério Ceni sim está empregado no Fortaleza e faz um trabalho brilhante. Rogério Ceni não dirá não ao São Paulo. E o Fortaleza sabe disso. Não é o Cruzeiro, não é o Atlético, não é o Inter, não é o Flamengo, é o São Paulo, que é o clube do Rogério Ceni. E o São Paulo está cada vez mais dependente da volta do Rogério Ceni, a cada semana que passa. O Corinthians não tem o seu Rogério Ceni, não tem um técnico que você, olha, esse cara é o próximo técnico do Corinthians. Não tem. Eu até estou contando aqui com a audiência sempre marcante do nosso Dan Stubach, o homem, o mito. Ele não quer o Dunga nem pintado, tal, mas ele não tem um nome. Ele não tem um nome. Dunga não, mas quem? O São Paulino sabe. O próximo técnico do meu time tem que ser o Rogério Ceni. E aí tá essa cilada, digamos assim, né, Tironi? Porque se o Rogério Ceni não vem agora, a cada semana que passa, faz menos sentido você trazer uma pessoa que fique 2 meses e meio, até a virada do ano, até o próximo mandato. Então, São Paulo está nessa anestesia completa, geral, em relação ao trabalho do Fernando Diniz, que é muito ruim. O Fernando Diniz é que conta com uma boa vontade grande, eu contava, ele não tem mais do pensamento geral, não é em relação ao torcedor do São Paulo. O pensamento geral, uma boa vontade para que a ideia diferente desse certo. A ideia diferente dele não vai a lugar algum, já está provado isso. Os times dele, como disse o Mauro, são sempre assim. São times que frágeis atrás. O Fernando Diniz não tem no conceito de treinador o aspecto defender. E se você não sabe defender, você não vai a lugar algum. Em qualquer esporte, basquete, vôlei, futebol, não existe isso. O Fernando Diniz é uma utopia. E ele vai destruindo os sistemas defensivos dos times pelos quais ele passa. É sempre assim, é uma história mesma. Foi assim no Atlético, foi assim no Fluminense, está assim no São Paulo. A diferença, o Fernando Diniz não está com o São Paulo na zona de rebaixamento, o Fernando Diniz tem um sucessor imediato, Rogério Ceni. Então, para o São Paulo, trocar o treinador tem essas duas implicações. Eu não estou com a água no pescoço ainda, os dois próximos jogos. A diferença do São Paulo para o Corinthians são 6 pontos. O Corinthians tem um jogo a mais, é verdade. São 6 pontos. O São Paulo tem Curitiba e Atlético Goianiense, lá debaixo da tabela. Vamos ver. O mês de outubro para o Fernando Diniz começa com esses 2 jogos do Brasileiro e vai acabar lá com esse jogo da Copa do Brasil que você falou, Tironi, contra o Rogério Ceni, se ele chegar até lá. Não o Rogério Ceni, Fernando Diniz. E aí, para mim, quando eu vi o sorteio, nós vamos falar do sorteio da bolinha quente, bolinha fria. Para mim, estava na cara que ia dar Fortaleza e São Paulo. É básico que ia dar Fortaleza e São Paulo, porque o destino quer. Né? O destino quer, o futebol precisa disso. Hoje, o Fernando Diniz pode dizer: as 2 vezes que eu joguei contra o Ceni como técnico do São Paulo, eu venci. Mas nenhuma partida era eliminatória. Né? Uma no Pacaembu, outra no Morumbi. Agora, a primeira vez, o Fernando Diniz vai a Fortaleza, primeiro jogo, se chegar até lá em 28 de outubro, enfrentar o Rogério Ceni. E aí, para mim, não sei se vocês concordam, pro Leco, presidente do São Paulo, ter o Rogério Ceni pela frente agora, no final do mandato, é horrível, é péssimo, é uma coisa desesperadora. Para o Raí, para o Pássaro, os dirigentes que foram desastrosos no comando do São Paulo, também, que apostaram num treinador que não tem nada a ver com o São Paulo. Agora, para o Fernando Diniz é bom negócio, se ele chegar até lá. É uma possibilidade de mostrar que, embora dirigindo um time 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais caro, ele ainda é capaz de, olha, eu aqui eliminei
o cara do São Paulo, o cara do São Paulo quer comer lugar. O cara do São Paulino quer comer lugar. Pro Fernando Diniz, porque ele não tem mais a Libertadores, não tem mais. Título paulista não tem mais. O que ele tem? Ele tem o brasileiro, que é um campeonato que, se você empata, você não está em crise, dependendo da sua situação. É Luxemburgo aqui, tal, Fernando Diniz ali e tal. E tem a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil lhe dá um desafio interessante. Se ele fosse jogar, com todo respeito, com Cuiabá, Bragantino, qualquer outro, Botafogo, não seria um desafio. Agora é um desafio para ele jogar contra o Ceni. É um desafio particular para o Fernando Diniz. Para ele foi interessante o sorteio. Agora, nós estamos no início de outubro. Resta saber se até o dia 28, data desse confronto, Fortaleza e São Paulo, o Fernando Diniz estará vivo. A missão dele em outubro é estar vivo até a última semana do mês para jogar esse confronto contra o Ceni que o destino quis. Qual?